Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando a nossa 8ª live, consagrando o mês de agosto, e o tema é Davi, a coragem e a maturidade que formaram um líder forte. Vamos falar sobre Davi hoje. Davi, um homem forte. Vou ajeitando a luz enquanto vocês vão entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. O horário do empreendedor brasileiro. Estamos no ar com mais uma live, a 8ª live. Melhorando. Bom dia para todo mundo, para quem está chegando. Bom dia, Carol. Carol tá agarrada aqui com a gente todo dia. Muito bom dia para todo mundo. Daqui a pouco, hoje, nós temos um convidado muito especial, um amigo queridíssimo, um amigo feito no CIS, o método CIS, que Deus me deu, querido. Amo ele, a família dele toda. Bom dia, Eline, Adriele. Bora pra cima. Ontem eu estava montando o material de um cliente que faz consultoria comigo e eu estava vendo tanto de coisa que tem para ensinar, que muita gente ainda não faz ideia do que acontece dentro de uma empresa e da organização que uma empresa precisa. E por que eu gosto muito de falar sobre isso? Toda empresa quer vender mais. Normal, super normal uma empresa querer vender mais. Porém, tem algo muito sério. Se a empresa está querendo vender mais, mas ela não está pronta para vender mais, ela tem uma grande chance de ter um problema gigantesco. Por quê? Não é só aumentar a empresa. Eu estou vendendo mais, eu vou trazendo mais funcionário, eu vou trazendo mais produto e assim por diante. Não é assim que funciona. Se você traz mais funcionário, traz mais produto, expande essa empresa e você não tem organização, você tem uma grande tendência a ter um prejuízo gigantesco. Porque não quer dizer que você está vendendo mais, que você vai lucrar mais, né? Então, a organização da sua empresa, os processos da sua empresa, tudo precisa de estar muito claro, muito detalhado para te ajudar a crescer. Então, organizar os processos, organizar a gestão da empresa, isso vai te ajudar a crescer e a vender mais com consistência, vender todos os meses. Então, aí ontem eu estava mexendo com isso, e aí eu vi que quanto detalhe, quanta informação às vezes as empresas não fazem ou não têm. Então, eu estou dividindo isso aqui com vocês só a título de conhecimento mesmo, mas tem muita coisa, muito processo que não é feito dentro das empresas. Muitos processos, incrível. Muitas das vezes é por falta de conhecimento mesmo. Então, estamos na nossa 8ª live. Eu vou orar e já vou chamar o nosso convidado. Nosso convidado já está no radar aqui. Filipão, bom dia. Muito bom ter você aqui com a gente. Gente, e hoje aconteceu um negócio muito legal. Aqui no prédio, ontem, acho que não sei se é em Nova Lima, o que acabou a água. Aí aqui no prédio acabou a água da caixa. Cheguei ontem à noite da igreja e não tinha água na caixa. Aí agora de manhã, eu tô assim, nossa, não posso ficar sem meu café, né? Aí o que eu fiz? Peguei as garrafinhas de água com gás,
coloquei água com gás para esquentar, para fazer o café. A gente fica sem o banho, a gente fica sem água para beber, mas a gente não fica sem o café, né? O café tá aqui, ó. O café tá aqui, ó. Mas eu fiz o café hoje com água com gás. Não nego para vocês, mas não deixei de fazer o café. De manhã, precisa de ter um cafezinho, né? Não tem como. Não tem como. Vamos orar, povo de Deus. Ei, Cida, bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo, que estou muito feliz, nossa 8ª live, com o mês de agosto. Hoje nós vamos falar sobre Davi, a coragem e a maturidade que formaram um líder forte. Nós vamos falar sobre isso. A liderança para ela se tornar forte, tornar um líder forte, né? A gente passa por esses processos, né, de coragem, maturidade, e Davi passou por isso. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje e com um convidado muito, muito, muito especial, meu amigão. Vamos orar então para a gente começar? Para a gente não perder tempo? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Meu Deus, meu Pai, nós consagramos ao Senhor esse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá diariamente de contemplarmos as suas maravilhas, de aprendermos mais, de entendermos que nada foi criado porque o Senhor já criou. Não foi o homem que criou, foi o Senhor. O Senhor já criou tudo, Pai. Então, obrigado por isso. Obrigado por nos dar esse entendimento, fazer com que cresçamos, com que aprendamos cada vez mais, para que possamos avançar, Pai. Para que o reino possa avançar. Nós temos aprendido que quanto mais pessoas que fazem parte do teu reino, seus filhos e filhas, crescem, amadurecem, prosperam, é o reino de Deus que está avançando. É o reino de Deus que está expandindo. É o reino de Deus que está prosperando, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para esse conhecimento de hoje e fazer com que possamos desenvolvê-lo dentro das nossas empresas, dentro da nossa liderança, para que possamos avançar, crescer e levar o reino do Senhor mais adiante. Fazer com que ele cresça, não pare, avance, avance, avance através das nossas vidas. Te agradecemos por hoje, por essa live, por mais um dia que o Senhor nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Novamente, muito bom dia, meu povo. Daniela, a Bárbara, o Lucas. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A Aira aí acabou de chegar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. E hoje, nossa 8ª live, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos para cima, ensinando líderes e empresários. Quem ainda não é líder, nem ainda não é empresário, vai se tornar, em nome de Jesus, a avançar, a crescer. Então, vamos embora para cima. Prazer ter vocês aqui. Já vou chamar o nosso convidado para participar com a gente. Meu amigo. Ele aí, ó, chegando. Olha ele aí, ó o homem aí. Fala, meu irmão. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Beleza, e você? Ótimo. Que bom ter você aqui comigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, prazer, uma honra estar com você aqui. Diretamente dos Estados Unidos da América. Meu É, amigo do CIS, ele tá de noite Guilherme aqui ainda, Lage. tá? Me tirou da cama hoje literalmente bem cedinho, tá escuro ainda, cara. Aí é 6 horas da manhã agora, né? É, agora que são 5 para 6, mas aqui amanhece um pouquinho mais tarde, umas 6h30, por aí, daqui a pouco tá claro. Olha o tanto que Deus é bom comigo, gente. Comecei, essa aqui é minha 8ª live da vida, né?
Eu já participei de live com outras pessoas, mas fazer por mim mesmo, essa é a oitava live da minha vida. Porque Deus colocou no meu coração de ajudar empreendedores. Legal, cara. Porque Legal. é minha expertise, processo, gestão de É, pessoas, essa organização interna das empresas para que elas possam crescer mais. Então, Deus vem me empurrando para isso. E aí, eu tô assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa por eles. Aí eu tô assim, nossa, vou ter que sair da minha zona de conforto e ir pra internet, né? E ir bom. pra internet. E eis que estou aqui na oitava live, consagrando o mês de agosto e falando de um cara que teve muita coragem, né? Que é Davi, e foi muito maduro para assumir tudo que ele assumiu e se tornar o líder que ele se tornou. Então, e o meu privilégio todo é ter você aqui comigo, ter o Gabriel Magalhães, que esteve antes de ontem. É incrível, né, Então, cara? vou ter outras pessoas aqui junto comigo nessa missão de ajudar empreendedores. Por quê? Qual que foi minha ficha que caiu? Quanto mais eu ajudo empreendedores, principalmente os cristãos, é o reino de Deus avançando. Sim, Não é uma empresa que cresce somente e fatura mais. É o reino de Deus que avança através dessas pessoas. sim. Porque aonde você está plantado, igual você tem sua empresa, você está plantado ali, é uma igreja de Deus através da sua vida. É um ponto de pregação através da sua vida. Então, quanto mais o Guilherme avança, quanto mais a Nath avança, mais avança o reino de Deus. Sem Porque vocês dúvida. vão ter a oportunidade de falar com outras pessoas, com mais pessoas, o leque aumenta e as possibilidades todas de evangelizar pessoas de todos os níveis vão aumentando. Então, essa é a missão da vez, fazer Sem com dúvida. que o reino cresça através dos empresários. Então, a gente vai ajudando e ajustando essas empresas, porque não tem como vender mais se está toda bagunçada, né? É, organizar a casa, né, meu amigo? Eu, né, sou suspeito para falar, né? Desde quando eu conheci mais de perto o seu trabalho, até lá mesmo no Instituto No Prosperar, incrível, podcast, tudo feito com muito cuidado, né? Eu vejo propósito. Eu sou suspeito para falar de empresários, né? Advogo para empresários há Há mais de uma anos. década, né? Hoje, graças a Deus, para honra e glória de Deus, estou à frente junto com o Montalvão, o Felipe do lá no Action, né? Voltado para preparar empresários, né? Para que a gente possa ter essa expansão do reino. E nada melhor, cara, do que a gente falar de um cara igual o Davi. Eu sou apaixonado com a história de Davi. Davi traz muitos ensinamentos Sim. para nós que somos líderes e para nós que somos empreendedores. Então, assim, a gente consagrar o mês de agosto falando sobre Davi, realmente, assim, é profundo. Legal. É uma visão muito bonita, né, de um mês que costuma ser um mês corrido, né, cara? O mês de agosto, as pessoas falam. Tem gente que fala assim, nossa, agosto demora a passar. Cara, É, pra mim, teve um ano passado, a pessoa falou, não, Guilherme, agosto parece que tem 60 dias. Eu falei, quem me dera. Porque é um mês corrido, é um mês, né, ali, vamos falar, a primeira virada do semestre. E esse ano, em específico, para empresários, é um mês-chave, né? O segundo semestre esse ano ele é um pouco corrido se a gente for pensar pela programação que nós do ano. temos do ano, né? Nós temos Copa do Mundo e nós temos eleições no É. segundo semestre. Então, assim, o último trimestre do ano é um trimestre um pouco previsivelmente fraco para negócios. Uhum. Então, um empresário brasileiro em 2026, ele vai ter que antecipar um pouquinho mais o planejamento dele, né? O Sim. que geralmente acontece em dezembro, tipo, vamos deixar para o ano que vem. A tendência é que isso se antecipe para novembro ou até mesmo para outubro, que tende Uhum. a ser um mês um pouco mais conturbado. Esse ano é um ano que exige um pouco mais de sabedoria, de inteligência dos empresários, de gestão, né, de controle Se e eu posso dar uma dica para esse ano é não se distraia. exato. Não se distraia. Eu acho que o ano porque hoje está tudo muito polarizado, né?
Hoje, se você fala que você é cruzeirense e os atleticanos querem brigar, você fala que você é atleticano e os cruzeirenses querem brigar, é uma loucura. Você não pode, ninguém pode ter opinião mais, né? Sim. Tá aquela loucura. Então, todo mundo quer ter uma opinião de alguma coisa. Então, já começa o ano com os impostos todos que agora estão crescendo. Aí tá todo mundo querendo falar sobre isso. Aí depois chega no meio do ano, quer falar de Copa do Mundo. Aí depois vem política. Cara, se você parar pra ver, se você ficar se distraindo com tudo que acontecer durante o ano, você não vai ter tempo pra cuidar do que você precisa cuidar de verdade, que é a sua Total. empresa. Então essas distrações podem fazer você perder o time e deixar de lucrar ou ter prejuízo. E quando você fala de distração, como a nossa temática é Davi, não custa lembrar, né? Davi cai por uma distração. Sim, Então, boa. esse ano é um ano das pessoas terem foco de verdade. E foco é falar não. Uhum. Eu, graças a Deus, hoje eu recebo muitos convites para muitos projetos. Eu tenho um escritório, tenho empresa de consultoria, tenho meus cursos que eu faço para advogados, empresários. E, cara, todo ano eu recebo uma porrada de convite. Esse ano eu já recebi uns 3 convites. E todos aqueles que não estão voltados com o objeto central do que eu faço, eu tenho agradecido, falando, cara, obrigado. Não, seja palestra, seja evento, seja live. Eu já recusei já uns 3 convites de live esse ano, porque a gente tem que ter foco naquilo que faz sentido, né? O objeto central daquilo que nós estamos desenvolvendo. Sim, E realmente, esse ano é um ano que o empresário não pode distrair, até por uma questão inteligente, cara. A gente viu recentemente agora esse caso da Havaianas, né? Como que a adoção de um posicionamento sem pensar pode gerar um prejuízo gigantesco, oh, né? verdade. Eu tô aqui nos Estados Unidos, aqui teve aquele caso muito famoso da Bud Light, né, que era a cerveja mais vendida nos Estados Unidos ali há mais de 20 anos, e eles também tiveram um erro grosseiro de, No de, de posicionamento, né? posicionamento há uns anos atrás, né? E isso gerou um prejuízo milionário. Então, são alguns casos que trazem para nós já a percepção de que, primeiro, isso aqui é muito sério, né? Posicionamento em rede social, posicionamento de marca, é algo muito sério. Segundo, os empresários, eles precisam ter este cuidado, ter essa filtragem. Primeiro de tudo, compreender quem é o cliente dele, né? Compreender para quem que ele está falando, Sim. compreender qual é o negócio dele. Modelo de negócio esse ano é algo que ele é essencial de ser muito bem lapidado, né? Igual você falou, Uhum. poxa, a gente já começou o ano com aumento de carga tributária. Cara, tem muito empresário que não está nem olhando para isso. Quando eles assustarem no final do mês de janeiro, eles vão receber lá uma enxurrada de impostos a mais para serem pagos, né? E não estou falando de empresário que está começando, né? Eu já falei isso muito em palestras, a pessoa está começando. Cara, no começo tem direito de errar, tá? Mas no Sim. começo você fatura pouco. Como você fatura pouco, o seu erro ele sai barato. Mas às vezes eu estou falando de empresários aqui que nos assistem que estão faturando ali 5, 10, 20, 30 milhões por ano e com uma estruturação organizacional, financeira, tributária, jurídica absolutamente amadora. Péssima, né? Isso, quiçá se existe, estruturação. E às vezes negócios de margem pequena, né? Uhum. Porque a gente, por exemplo, nós dois somos do ramo da consultoria e a gente está acostumado com margem de serviço. E a margem de serviço ela é uma margem muito boa, se você fizer uma comparação Ela com é a margem de maior. produto. Era maior. E aí você pega, às vezes, né, profissionais que têm margem, né, empresários que vendem produtos, ou seja, a margem dele já é menor, vamos pegar uma margem normal de produto, sei lá, 20%. Cara, se você aumenta a carga tributária e esse empresário não se atentou a isso, ele não ajustou os valores, ele não cortou custo, o que que vai acontecer automaticamente? Vai chegar no final do mês, ele estava esperando sobrar X, vai sobrar Y. E é um Y muito menor, É, entendeu? é, Então, são alguns detalhes que vão fazer muita diferença. Então, quem não se preparou ainda, dá tempo. Cara, é. mas você já está atrasado. Esse é o detalhe importante. Então, foco
Eu acho que você foi muito feliz nesse sentido. Foco, cara, se fecha no seu negócio, busca melhorar tudo que você pode da sua própria compreensão do lado empresarial. Nenhum negócio é maior do que o gestor que está à frente dele. Sim, Então, a gente tem que aprimorar o CPF que está à frente do CNPJ, e a partir disso você vai conseguir estruturar. Mas 2026 é um ano realmente que vai exigir essa sabedoria, né, e essa profissionalização da sua gestão. Não tem como ser diferente, não. exatamente. Porque nós já temos uma tendência muito grande, né? Principalmente por ter aquele slogan do país do futebol. Nós já temos um slogan de normalmente já nos distrair com o futebol, Sim, principalmente Copa do Mundo. Então, se você parar para ficar dando atenção para isso, você vai perder muitos dias da sua empresa, sem dúvida. muitos dias de trabalho e depois você não recupera isso mais. Só que aí o que que acontece? Logo em seguida vem as eleições e o que que vai acontecendo? O tráfego paga, um exemplo, fica mais caro. Muito mais. A meta fica com o radar muito pior, porque como é ano eleitoral, tem coisa que você não pode divulgar. Então a meta fica pior e assim por Uhum. diante. Você começa a ter um monte de dificuldade. E aí você vira e fala assim: nossa, e o mês de junho eu fiquei falando de futebol. O que que você ganhou? Na minha primeira pergunta é: o que você ganhou com isso? Cara, assim, volta ao ponto que eu disse para você. A gente entender para quem que a gente está falando, né? Se eu pegar, por exemplo, o meu público, aqueles que me assistem aqui no Instagram, geralmente são empresários e advogados. Uhum, Meu público, ele é majoritariamente desses dois segmentos, sejam de homens ou mulheres, uhum, advogados e empresários. Quando a pessoa vai no meu perfil, né, você espera ver o quê? Se eu sou um cara que eu advogo para empresários e eu tenho alguns negócios. Você espera que eu vou falar de algo relacionado a isso. Ninguém está entrando exato. no meu perfil, cara, para ver o que que eu estou almoçando, né? Para ver para qual time que eu torço. Você percebe? Uhum, Então, assim, isso é uma questão básica, compreensão de público-alvo. Então, se as pessoas estão ali para ver isso, qualquer assunto que não seja relacionado com isso, há uma tendência muito grande de não gerar qualquer tipo de intenção de assistir do meu público. Primeiro lá, ponto. Segundo ponto. A partir disso, tá, beleza. Se eu sei que esse é meu público e eu quero usar as minhas redes sociais como canal de divulgação, ou como eu prefiro chamar de posicionamento, que posicionamento é você ocupar um espaço na mente do outro. Quando eu quero que a pessoa vire e fale assim, nossa, eu estou precisando de alguém que vai me ajudar aqui a cuidar dos meus negócios. Ah, cara, tem aquele advogado, o cara é muito bom. Quando eu quero me posicionar desse modo, o que que eu tenho que fazer? Toda a minha divulgação, todo o meu conteúdo, toda a minha comunicação, ela deve ser estrategicamente pensada para isso. uhum. E aí, se eu começo, né, entrar em distrações e entrar em temáticas outras, sei lá, esse ano o Cruzeiro está muito bem e eu vou começar a falar do Cruzeiro sem parar. O que que eu vou acabar fazendo? Talvez eu vou pegar um público que eu já tinha e eu vou afastar um público que eu já tinha. Verdade. Que é o famoso caso Havaianas no Brasil e Bud Light aqui nos Estados Unidos. Uhum. A pessoa já tinha o público, a empresa já falava com aquelas pessoas, já tinham aqueles clientes, já era uma referência para aquele público-alvo. E aí, através de uma ideia de, olha, vou falar sobre isso, vou adotar um discurso tal, vou adotar um posicionamento tal, você perde não só público, mas, consequentemente, faturamento. Cara, Verdade. porque ninguém, Jefferson, ninguém vai te contratar, ninguém vai querer se aproximar de você num primeiro momento se você não se conectar com aquela pessoa. As pessoas, elas querem vender em rede social, mas elas querem vender fazendo o caminho inverso. Como que a gente vende na rede social? E eu uso muito meu Instagram para poder vender.
Cara, primeiro você gera conexão. Você tem que ser pelo menos interessante no começo. Se Uhum. você é interessante, você vai gerar essa conexão. E aí sim, a partir do nosso conteúdo do Jefferson é legal, cara. Poxa, ele tá falando muita coisa bacana aqui para empresário. Vou começar a acompanhar ele. Aí eu comecei a te acompanhar porque eu achei legal o que você falou, seja estrategicamente, não seja, sei lá, o Jefferson conseguiu me atrair para o perfil dele. A partir de agora, eu vou ser alimentado no perfil dele, ou seja, eu vou ver vários conteúdos daquela temática que me atraiu. E aí, depois de um tempo, eu vejo o Jefferson falando assim: olha, gente, inclusive eu tenho uma consultoria para empresários que eu ajudo isso e isso. Você fala, poxa, tem meses que eu estou acompanhando esse cara, tem meses que eu estou vendo o conteúdo dele. Poxa, se de graça é bom assim, imagina pagando. E Sim. aí você faz a venda. O problema é que as pessoas elas querem atrair alguém para o perfil dela, sei lá, ela vai e coloca um tráfego pago. Então, faz um vídeo, coloca um tráfego pago, joga seguidor pro perfil. E aí, quando o seguidor chega no perfil, imagina que ele veio de um vídeo seu falando sobre estratégias de negócios. Ele cai aqui no seu perfil, aí ele cai aqui, você tá que fala todos os dias da Copa do Mundo de 2026. É isso. Cara, você vai tomar um unfollow com 2 minutos. O cara fala, porra, cara é chato, velho. É, Você é percebe? isso. Então, assim, é o foco, é o saber para quem que eu estou falando, é o teu direcionamento da minha rede social. Estratégia, cara. A gente tem que ser Sim, inteligente, né? Como a gente sempre fala, né? As coisas de Deus, elas são com ordem e decência. Cara, organização básica. Se isso aqui é uma ferramenta de trabalho, organização básica. Eu não quero chegar aqui e achar a foto do Jefferson de sunguinha, pelo amor de Deus. Eu quero chegar aqui e ver o Jefferson trazendo algum conteúdo voltado naquelas temáticas que me atraíram para o perfil dele. sim, Entendeu? Então o empresário tem que ter essa maldade, cara. Não, não dá para verdade, brincar, não. Rede social é muito verdade. sério. Vamos começar com, né, o conteúdo. Na verdade, a gente já começou a entregar o conteúdo aqui, mas muita gente que não sabe, mas eu conheci o Gui no CIS do ano passado, no método CIS do ano passado. Quase A fazendo um ano. gente trombou, né, lá dentro do espaço do pavilhão e ficamos todos os dias do CIS ali sentado. E foi incrível. Recomendo a todo mundo que faça o método CIS. É muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, esse ano já estou com carteira lá, já vou bater carteira lá de novo, porque eu acho que é um método que vai sempre te ajudando. A gente sempre está num outro degrau e você Sim. sempre precisa de quebrar alguma coisa, alguma crença, alguma coisa que tá ali. E outra coisa, né? Conhecimento, né, Gui? Nunca é demais. É, E não você ocupa ainda tem a espaço, né? oportunidade. É. E eu ainda tive a oportunidade ainda de conhecer o Gui, fazer amizade com ele, com a Nath. Na verdade, nos aproximar. A gente já se conhecia, mas a gente não era Sim, próximo, né? exato. Então, é incrível se você tiver a oportunidade, não só do Método CIS, mas tem tantos outros cursos por aí. Não deixe de investir em você. E você ainda tem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que às vezes vão. Você vai levar essas pessoas para sua vida. Então, o Gui e a Nath é um presente que ganhei do Método CIS. E Hum, estamos aqui há quase um Recíproco. ano, né? Quase um ano, cara. Foi o quê? Comecinho de fevereiro, não foi? Não, foi maio, acho. Não, não, foi fevereiro. Fevereiro? Foi fevereiro, foi comecinho de Nossa, então tá fevereiro. dando um ano. Meu Deus, o ano tá passando muito rápido. Eu já tô perdendo a noção das coisas já. Esses dias pra trás eu falei com alguém assim: Nossa, seu neném tá com quantos meses já? Já tem uns 3, 4? Não, Jeff, tem um. Eu tô assim, meu Deus, eu acho que eu tô O muito. neném já tá andando. Eu tô muito acelerado já. Meu amigo, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Davi, né? O tema: A coragem e a maturidade que formaram um líder forte. E aí, eu acho que caiu bem pra você sobre Davi. E eu queria Sei. ouvir de você, né, aprender com você aí sobre Davi. Meu norte já está aqui na mão para anotar tudo que você vai nos ensinar aqui essa manhã. E obrigado novamente por ter aceitado estar aqui comigo, tá bom? É isso, irmão. Uma benção estar com você aqui. É recíproco demais. Eu falo que o CIS ano passado foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? Foi É, o CIS. Tanto pelo aprendizado quanto pelas conexões, né? Querendo ou não, a gente se aproximou muito, né? Eu ganhei um irmão realmente. É muito intenso o que a gente vive ali. Já te admirava, né, pela questão pastoral, pelo cuidado. A gente veio
né, da mesma rede, da mesma célula. E eu pude conhecer um cara que talvez poucos conhecem, né? E essa é uma parte legal, né? Me aproximar de ser humano de verdade. E, cara, quando você me falou, vamos falar sobre Davi, eu até arrepiei, porque eu sou apaixonado com a história de Davi. Talvez dos personagens, né, dos heróis da fé, seja aquele que mais me marcou. O Uhum. Rodrigo sempre fala muito comigo, o Rodrigo fala, você adora a história de Davi, né? Eu falei, cara, gosto. Porque Davi, ele tem, para mim, todas as características que um grande líder precisa ter, Uhum. né? E talvez todo mundo fala, né, que Davi, a história de Davi, ela já começa com um ato de coragem, né? Davi se apresenta para o mundo ao enfrentar Golias, mas Davi, ele tem uma algo muito grande que é saber esperar. Cara, imagina você aproximadamente aos 13 anos, né, os teólogos vão dizer, ele recebe, né, a profecia de que ele seria rei. Imagina você aos 13 anos sabendo que algo grandioso te espera e você conviver com isso por 17 anos, né, porque Uau. segundo as escrituras, mais ou menos aos 30 anos que Davi se torna rei. Imagina você conviver com uma espera por 17 anos. Tá? Talvez na Bíblia apenas Cristo tenha uma espera maior, né? Que é uma espera de 30 anos. Né? Então, assim, Davi ele já começa nos ensinando que não adianta querer antecipar as coisas. As coisas têm tempo, têm o momento correto. Né? Tem ali, né, algumas passagens na Bíblia, eu sempre falo isso muito na célula com os nossos liderados, Jefferson, que elas nos mostram que Deus usa o tempo para preparar aqueles que recebem a promessa, Verdade. né? Eu não tenho dúvida de que o Deus que criou tudo em 6 dias e descansou no sétimo poderia, né, fazer com que uma mulher gerasse um bebê em uma semana. Sim, Não tenho dúvida disso. Né? Mas eu tenho certeza, né? Como a gente falou aqui agora de filho, né? Eu tenho certeza que o tempo da gestação é o tempo de preparo dos pais. Né? O tempo de construção da arca era o tempo, né, de preparação do Noé e não da arca. Então, a é. gente tem que entender que quando você, e Davi passou por isso, né, quando você tem, né, uma estruturação de qualquer coisa na sua vida, isso vai levar tempo. Serve para empresários, serve para líderes, serve para gestores, serve para tudo que você imaginar. Então, primeira coisa, o tempo de espera. Davi soube esperar, ele não queimou etapas. Né? Até mesmo nos momentos que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele É não queimou verdade. etapas. Ele não É, queimou, ele esperou o tempo dele. ele fez no tempo certo. Então, Davi sempre soube trazer isso. Mas eu acho que Davi, né, ele começa, para mim, quando eu pego ali a jornada de Davi, Davi ele começa com um ato de coragem. Né? Davi se apresenta ao mundo com um ato de coragem. E para mim, talvez isso tenha uma grande lição para os empresários, que é o fato de que é muito comum o empresário se acostumar com os problemas e não enfrentá-los. É muito comum o líder se acostumar com os problemas e não enfrentá-los. Por que eu estou falando isso? E quando você pega lá em 1 Samuel, né, quando Davi enfrenta Golias, Golias já estava à frente do exército gritando há alguns dias. Sim. Né? E eu fico imaginando como é que devia ser a cena. Imagina lá o exército parado, né, todo mundo lá, e Davi chega ao local e fala: gente, que Tá barulheira que é essa? acontecendo, né? Quem É. é esse cara que tá gritando aí? E alguém já acostumado aqui fala: não, cara, esse é Golias. Como assim? Esse cara tá gritando lá fora tem quanto tempo? Tem quanto tempo que ele tá insultando o exército do Senhor? Tem quanto tempo que esse cara tá desafiando a gente? E a gente percebe que essa passagem ela me traz uma percepção de que é muito comum a gente se acostumar com os problemas. Diante do problema, a gente tem duas atitudes. Ou a atitude do exército,
Que, cara, deixa aí, larga, não vamos, deixa aí, a gente vai acostumar com isso. Chega uma hora, Jefferson, que o gigante deixa de ser barulhento, É. né? A gente Você se acostuma, acostuma, né? é, porque assim, se você tem um vizinho que grita o tempo inteiro, daqui a pouco você não está escutando ele gritar mais, e é o que acontecia, né? O seu problema, você vai se acostumando com ele. E Davi fala, não, peraí, cara, a coisa não é assim. Coragem para enfrentar o desafio. Coragem Uhum. para poder, né, vencer os desafios. E nós que somos líderes, nós que somos empreendedores, a gente tem que ter coragem todos os dias. Cara, eu já passei por, sei lá, por inúmeras situações na minha vida que coragem era o primeiro passo. De falar, cara, não, beleza, vamos mudar isso daqui, né? Vou pegar um exemplo meu de vida. Cara, eu dei aula em faculdades por uma década, Jefferson. Uma década. E chegou numa hora que eu tive que fazer uma escolha de carreira. Eu falei, cara, ou eu vou abandonar Uhum. a minha carreira docente, cara, que era uma carreira já consagrada, cara. Eu dava aula nas melhores faculdades, né? Faculdades particulares, dei aula na PUC Minas, dei aula na Newton Paiva, né? Dei aula no Unipac muitos anos. Eu era um professor respeitado, cara. Dava aula nos melhores, dava palestra nos melhores congressos da minha área. Então, assim, para você virar e falar assim, cara, eu vou largar isso aqui tudo e vou enveredar um pouco mais no meu negócio, no meu escritório, nas minhas empresas. Você tem que ter no mínimo coragem, porque nós estamos falando, cara, de dinheiro, de renda, entendeu? Eu já era pai quando eu fiz isso, eu já era casado quando eu fiz isso. Eu tenho 10 anos de casado, né, cara? Tem 18 anos que eu tô com a Nath, mas tem 10 anos de casado, tenho um filho de 5 anos. Então, assim, Uhum. quando a gente, né, vai tomar qualquer atitude na nossa vida, primeiro passo é coragem. E Davi nos mostra que isso é necessário. A gente não pode se acostumar com os problemas. Mas você percebe que as pessoas têm uma dificuldade em sair do conforto delas? Total. Ela, Total. Cara, elas gostam de ficar dentro dessa área, né? cara, o Paulo Vieira, a gente falou dele aqui, né? O Paulo Vieira, ele tem uma metáfora que é o tonel de cocô que ele fala, né? Que a pessoa entra no tonel de cocô e o cocô tá até aqui assim, né? Aquela coisa tá fedendo, mas você fala, cara, sai daí. Fala, não, tá quentinho. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o problema também se torna confortável. É desconfortável confrontar as pessoas, né? Imagina só, Jefferson, né? Nós dois somos, né, sócios de um negócio e eu tenho que ter uma conversa difícil com você. Quantos empresários deixam de ter essa conversa difícil? Ó, Entendeu? muito. Por quê? Porque sair da zona de conforto é extremamente ruim. O nosso cérebro, ele é treinado para economia de energia. É, Então, sair da zona de conforto exige coragem, exige atitude, né? Exige você talvez superar alguns bloqueios que você sempre teve. E tem muita gente, cara, que lidera de maneira despreparada. Jefferson, o que eu vejo de líder, né, em negócios, em qualquer coisa, líderes feridos. A pessoa está à frente de outra, a pessoa está liderando, a pessoa está servindo como exemplo e ela é cheia de bloqueios. é, Não que todo líder tem que ser perfeito, não, mas ele tem que saber se eu tô na função de líder, a primeira coisa que eu tenho que ter é coragem, porque eu vou passar por muitos desafios aqui. Às vezes a pessoa ela só quer ter, né, o status, né, ela quer ter o reconhecimento, mas ela não quer assumir o ônus daquilo. E liderar, seja nos negócios, seja em qualquer coisa, é você ser o primeiro a botar a cara e falar, cara, vem cá, me dá aí que eu resolvo. O sim, problema, eu costumo dizer, lá no escritório eu sempre falo muito isso, quando acerta, o mérito da minha equipe. Quando erra, a culpa é minha. total. Por quê? Porque, cara, quem está à frente sou eu. É, Então, deu um problema, velho, vamos sair da zona de conforto e vamos lá, vamos resolver. Me dá aqui. Quem resolve sou eu. Pode me dar isso aqui. exato. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado, cara. Coragem, sair da zona de conforto. Só que
Dentro disso, é engraçado, eu estava até procurando que você começou a falar um pouco sobre essa questão de conflitos, de problemas, principalmente dentro de organizações, né? Que grandes líderes, eles têm medo de enfrentar os problemas, principalmente quando uma pessoa ela é muito boa dentro da organização. Uhum. Mas ela é muito boa, mas ela me dá trabalho. É. E aí? É só Ca- que ca- muitas das vezes elas não confrontam essas pessoas, elas deixam elas continuarem com os mesmos comportamentos. Só que lá Cultura. na frente, isso vai te gerar um problemaço. Ou você mata o problema no ninho, é que eu gosto de usar essa expressão, ou você mata no ninho, ou daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, você não vai conseguir. Só mandando essa pessoa embora. Cara, eu costumo trabalhar isso muito nos cursos, nas mentorias e palestras que eu dou, tanto para empresários quanto para advogados. Eu sempre costumo falar muito sobre a questão da cultura empresarial. E cultura não é aquela coisa bonitinha que você escreve, né, entra lá no seu site, tá na parede. Não, cara, cultura é o que acontece quando você não tá lá. É. É, eu ainda tô aqui nos Estados Unidos, eu retorno pro Brasil no final de semana, Uhum. mas meu escritório está funcionando normalmente. E hoje eu posso falar sem falsa modéstia nenhuma, que talvez o escritório funcione até melhor sem o Guilherme lá. Em qual sentido? Cara, minha equipe é muito boa. O pessoal é muito correto, muito Uhum. alinhado, né? Pessoas de princípios, pessoas estrategicamente pensadas para estar ali. Isso quer dizer que eu não vou ter problema? Vou, mas todo problema que eu tenho, eu corto na raiz, Sim. né? Por quê, cara? Porque talvez uma das maiores funções de um líder é a gestão de pessoas De e a gestão da conflitos. cultura do negócio. É. Vamos pegar um líder, né, que é líder nosso, Pastor Pedro. Pedro é um grande gestor. Sim. Qualquer um que começa a pisar fora, ele chama e fala: Ô, vem cá, Deixa eu vamos te bater um mostrar um papo. negócio aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O que que ele tá fazendo contigo, velho? Ele tá te chamando e falando: olha, vem cá. Enquanto aqui alguém que está sob o meu cuidado, cara, você tá errando nisso, nisso e nisso. Por quê? Porque ele já está percebendo, e isso é essencial para qualquer empresário, pensando nas suas equipes, cara, peraí, fulano está começando a ter algum. Vem cá, vamos bater um papinho. Então, assim, estrategicamente eu tenho algumas pessoas na minha equipe que são pessoas que se reportam a mim todos os dias. Uhum. Porque Sim. se você falou alguma coisa àquela pessoa, isso vai chegar a mim. E aí, no dia seguinte eu falar, Jefferson, vem cá, vamos trocar ideia. Cheguei. Cara, aconteceu tal coisa, o que está acontecendo? Por quê? Porque primeiro eu quero te entender. E eu quero consertar antes de ser necessário fazer a troca. E É. qual que é o problema? Geralmente o empresário ele espera, né? Ah, não, mas fulano é bom funcionário, cara, me dá resultado. Eu já tive esse problema, tá? Eu já tive esse problema É. de manter um funcionário ruim Por causa porque do que ele ele era muito, entregava. era uma pessoa muito boa tecnicamente, cara. Sim, tecnicamente era um grande advogado. E eu Sim. mantive uma pessoa assim que deixava o ambiente péssimo Nossa. porque o trabalho técnico era muito bom. Cara, eu só adiei o inevitável. Até o Uhum. dia que não dava mais, estava insuportável, e aquilo foi desencadeando uma série de outros transtornos, e eu cheguei, tive que fazer, né, o rompimento da parceria com a pessoa, mas assim, cara, eu olhei para trás e falei, bicho, poderia ter feito isso há 6 meses antes. Olha a quantidade de problema que eu teria evitado em 6 meses. Então, é coragem para enfrentar o inevitável. É. Né? Se você é gestor de um negócio, a primeira coisa que você tem a obrigação de ter é coragem para resolver os problemas que estão acontecendo, para botar o dedo na ferida. Gestão Isso. de pessoas, gestão de cultura, né? Liderar. Cara, eu costumo dizer que liderança não é discurso de popularidade. Entendeu? O líder É. não tem que ser amado, não, ele tem que ser respeitado. Se ele É puder isso. ser amado, é melhor. Entendeu? Mas ele tem que ser Sim. respeitado. A função de um líder é realmente ser o chato mesmo, tem hora. Tá todo mundo querendo, né, lá, não, vamos, gente, vem cá, atenção a todo mundo aqui, ó. Gente, vamos lá, vamos manter o foco, nosso papel aqui é esse. E
o líder ele tem que ter essa percepção de que talvez, né? Eu fui numa palestra uma vez, o cara disse algo que eu achei genial, o Dimas, um grande amigo meu. Ele falou assim: o maior ativo das empresas, né, costuma todos os dias às 18 horas pegar as coisas e ir embora para casa. São as Não. pessoas. Então, se você não souber cuidar das pessoas, é o primeiro passo para você perder o seu negócio, porque a cultura do seu É, negócio ela vai embora. exato. Que entra muito sobre a gestão dos conflitos, né? Hoje existe esse papel, existe dentro de grandes corporações esse gestor de conflitos que Sim, ele está ali exatamente para resolver o negócio já no início, para que essas corporações cresçam e não percam aquele funcionário. sim. Porque como muita gente não sabe lidar nessas conversas difíceis, porque igual você falou, tem excelentes profissionais. Mas se você tivesse às vezes conversado no início com essa pessoa que você falou, você tinha, às vezes ele estava no seu time ainda. Porque existem coisas que são comportamentos que a pessoa trouxe da rua. É dela. Uhum. Mas se ninguém fala com ela, às vezes ela não percebe. É. Ela nem faz por mal. Já está intrínseco nela. Mas se você conversa e ajuda a tratar, pô, ela melhora. Tem gente que é do caráter, não vai mudar. É aquilo ali. Uhum. Então, você vai conversar uma, vai conversar duas, não vai adiantar. Às vezes você já tinha mandado embora 6 meses antes. Tinha evitado um monte de problema. Então, são essas grandes questões. Ontem eu até comentei na live do poder de falar não. As pessoas precisam de aprender a falar não. O não é libertador. O não te faz com que você ganhe tempo e a pessoa do outro lado aprenda. É difícil? É claro que é difícil falar não. Se fosse fácil, todo mundo falava. Mas é necessário, principalmente no mundo dos negócios. Vão aparecer N oportunidades. Todas são para você entrar? Tudo é para você participar? Então você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender a falar não. Você não tem que aprender a falar não pro Heitor? Senão ele vai nascer, vai crescer de qualquer jeito. Por que você não vai falar não dentro da sua empresa? Tá fora do foco, não é isso, não estamos indo para esse caminho. Então, por que eu vou falar assim? Só para agradar? Então, se a gente para pensar, o próprio Davi, né? Ele resolveu, ele era um pastorzinho, né? Vou colocar assim. Ele era um pastorzinho, ninguém olhava para ele. Era franzino, ruivo, magrelo, ninguém dava importância nenhuma para Davi. Aí eu fico imaginando, eu viajo nessas histórias. Quando ele chegou lá, ele viu Golias gritando, o exército inteiro morrendo de medo daquele gigante, Saul morrendo de medo, e o Golias gritando lá. Que se eu ganhar de vocês, vocês vão virar meus escravos. Mas se vocês ganharem de mim, os filisteus serão escravos de vocês. E aí todo mundo, tipo assim, e aí, como é que a gente vai ganhar desse cara? Desse tamanho? Aí, sabe o que ponto que a gente entra? Planejar. Quem são os meus melhores guerreiros? Uhum. Quem que eu mando para essa batalha? Como que eu avanço para ganhar desse cara? Planejar. Você enfrenta os seus Golias. Você enfrenta os seus Golias. Você enfrenta esses probleminhas dentro de empresa. Planejando. É. Treinando as pessoas, né, cara? Eu acho que talvez o primeiro ponto é você, dentro do planejamento, você escolher estrategicamente quem é que vai lutar algumas batalhas. É. E eu costumo sempre iniciar, por exemplo, semana que vem eu retorno para o Brasil, né? Segunda-feira eu estou de volta no escritório. E na segunda-feira eu faço uma reunião que eu chamo de kick-off, Uhum. né? Que é uma reunião onde eu vou apresentar para todo o meu time o planejamento de 2026. Eles têm que saber para onde que nós estamos indo. Eles têm que saber qual é a direção, né? E isso tem tudo a ver com dizer não. Sim. Sabe por quê? Porque se as pessoas que estão com você não sabem para onde que você está indo, né? Tem uma frase do Lewis Carroll no Alice no País das Maravilhas que eu acho incrível, né? Quando a Alice chega com ele e fala: você está indo para onde? Ele fala: para onde você vai? Ela fala: não sei. Fala: então qualquer estrada serve.
Isso. Por quê? Porque se você não sabe para onde você está indo, você não tem foco, você não tem direção. Eu costumo pensar sempre numa alegoria, Jefferson, toda vez que eu falo de direcionamento, de foco, num GPS. Eu vou imaginar que eu vou sair daqui hoje, eu vou aqui num shopping, aqui eu vou no Millennium, aqui em Orlando. Uhum. Cara, eu posso pegar, eu vou pegar ali, vou pegar o carro, vou colocar no GPS que eu vou para lá, beleza? Ok. Inúmeras ruas vão se apresentar como caminhos possíveis para mim. Sim. Mas se toda rua que eu chegar, eu entrar, você percebe que eu vou chegar muito mais tarde lá. Cada vez que eu pegar uma outra rua, eu vou me distanciar daquele horário que foi programado para eu poder chegar. E Verdade. isso tem tudo a ver com foco. Então, assim, primeira coisa, cara, eu tenho que ter direcionamento. Para onde que eu estou indo esse ano? Para onde que eu vou levar a minha empresa? Para onde eu quero levar o meu negócio? O que que eu faço? O que que eu quero alcançar? O que que eu vou prestar de serviço? O que que eu vou vender de produto? Qual que é a situação que eu tenho que ter? Primeira coisa. A Uhum. partir disso, a partir desse foco que foi direcionado, planejamento. Cara, beleza. Se eu quero, vou imaginar o seguinte, olha, eu, Guilherme, eu atendo empresas. Eu sei que este ano é um ano que é muito importante para as empresas do ponto de vista da estruturação de negócios e tributário. Cara, desde o ano passado eu tenho falado com a minha equipe sobre isso. Falei, gente, Uhum. ano que vem a gente vai ter muito cliente que vai estar com esse problema assim, vai ter problema tal, a gente tem que fazer isso, vamos reforçar aquilo. Eu já vim treinando os meus guerreiros. Por quê? Porque eu preciso chegar esse ano, eu tenho que ter uns 3 ou 4 guerreiros na linha de frente nas áreas principais. Uhum. Por quê? Porque senão, meu amigo, não tem batalha que você consegue vencer sem um exército bem treinado, sem pessoas capacitadas para aquilo. Né? Tem um filme que eu adoro, eu acho ele muito legal, é um filme meio, né, meio assim, que revela a idade, é aquele 300, né, Ah, dos dos guerreiros espartanos. espartanos. Uhum. Né? O exército espartano era um exército extremamente bem treinado. Sim. Né? Eram 300 contra 30 mil. Mas peraí, cara, do lado de cá tinha 300 guerreiros. E do lado de lá, quantos guerreiros de verdade tinha? E É. talvez essa é uma questão para os empresários. Quantas pessoas que estão no seu negócio que realmente estão voltadas para ele? Porque esse ano, cara, é um ano de corte de despesas desnecessárias. É. Talvez eu vejo muitas empresas infladas, Jefferson. Inflada mesmo. E talvez um dos maiores custos que o empresário tem é a folha de pagamento. Então o cara chega agora em janeiro, né, essa semana estava acompanhando aqui algumas empresas nossas, nos grupos de consultoria, né, tem uma empresa nossa que ela trabalha com, né, área de construção civil. Cara, ela já entregou essa semana umas 22, 23 advertências para funcionários. Toda hora chega, gente, eu vou advertir o funcionário por causa disso, o que vocês me indicam, não sei o quê. O pessoal não faz isso, faz tal forma, faz assim, orientando. Aí ontem eu chamei o dono, mandei um WhatsApp aí, falei, irmãozão, vai ter um papo com você aqui rapidinho, cara. Ele vai, doutor, você está acompanhando ela? Eu falei, não estou acompanhando. Já é a terceira vez que você manda, fala sobre um caso, assim, 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 ele é, eu falei, manda embora. Ah, mas o funcionário é muito bom. Eu falei, não me interessa, manda embora. Maçã Ainda podre a te gente dá dor de tira. cabeça, Cara, mas. corta. Você vai, falei, cara, sua margem é tanto, você está fazendo assim, assim, manda embora esse cara. Porque é aquilo que você falou. O cara tá ali dentro da empresa e você talvez não tá achando que ele tá entregando o melhor dele. E não tá. É maçã podre. Ah, mas é muito bom, o mercado tá cheio de gente muito boa também, é só você saber procurar. Ah, eu É. não acho ninguém. Põe a mão no bolso, contrata uma empresa que faz seleção de profissionais, Paga mais. paga mais. Exato. Ah, cara, se você paga R$ 300 a mais, você consegue funcionar melhor. Verdade. Entendeu? Então, assim, talvez é aquilo que a gente falou, né? Da preparação, da inteligência, É. da capacitação, de você estar focado, de você estar treinado, de você treinar as pessoas. Tem que ter direcionamento. Então, assim, não adianta eu querer continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia, porque senão eu vou continuar parado na frente do exército. O exército vai continuar parado na frente do gigante, o gigante vai continuar gritando. É. Então, a gente tem que tomar atitude, mas atitude correta Sim. e fazer o certo.
Sim, verdade. E outra, você pega a situação ali onde estava o exército diante de Golias e o exército não fez nada. Então, ou você se torna mais um no meio da multidão e diante do Golias você não vai fazer nada, você vai Uhum. deixar ele te vencer, porque uma hora ele vai te vencer, ou você se levanta igual Davi e vai com o que você tem. Exato. Porque Davi só tinha uma pedra na mão e afunda ali, irmão. Enquanto do outro lado tinha um Golias gigante, com uma espada na mão, escudo, ele tinha tudo, ele estava todo paramentado. No entanto que Davi vai lá e joga a pedra no lugar certinho, né? E isso tem uma coisa que me chama muita atenção do ponto de vista dos negócios. Como assim? Davi, por que ele usa a funda? É porque ele usava ela quando ele estava lá pastoreando as ovelhas para poder proteger o rebanho. Sim, Né? Ele matou o urso, ele matou o leão com a funda. E esse é um ponto interessante. É muito comum a gente ver empresários que sabem usar algumas ferramentas muito bem, e ao invés deles explorarem ao máximo essas ferramentas, eles querem utilizar as ferramentas que os outros estão usando porque para o outro dá certo. é verdade. Entendeu? Então, assim, vamos pegar um exemplo básico. Cara, eu tenho alguns clientes que eles são absolutamente fortes no offline. Uhum, Se você abrir a rede social do cara, o cara tem, sei lá, 10 seguidores contando os filhos dele. aham, Entendeu? Cara, ele não usa rede social, não explora. E aí o cara vira e fala o seguinte: não, eu sempre fui muito bom no offline. E realmente é, você vê o cara sempre em mesa de negócio, em eventos e não sei o quê, o cara faz muitas conexões e muitos negócios, explorando essa ferramenta que ele é uma potência, que ele sabe sim. usar. Aí, como tá todo mundo falando da rede social, o cara fala: não, eu vou parar de fazer isso e eu vou gastar meu tempo inteiro na rede social agora, para eu poder levar a minha empresa para o digital. Cara, eu entendo que você criar novos canais de aquisição de cliente é sempre importante, mas não pare de usar a ferramenta que você é bom, não. É, já tá dando certo, né? Tá dando certo, né? Voltando ao ponto do foco, ano passado um cara falou comigo assim, não, Laje, você podia aumentar o seu LinkedIn. Falei, meu irmão, enquanto a gente está organizando, tudo é um. Eu tenho uma rede social forte, o Instagram. Sim. Quando ela estiver muito boa, essa ferramenta dominada, eu faço outra. Porque não adianta eu querer usar tudo que todo mundo está usando. Davi poderia simplesmente falar, não, peraí, do lado de lá tem espada, tem não sei o que, cara, me dá essa espada aqui. Ele era franzino, cara. É que ele vai empunhar uma espada pesadona. Ele não tinha É. estrutura para isso, não. Então, assim, a gente tem que saber jogar com as ferramentas que nós somos treinados com elas também. Tem muita ferramenta, né? Sejam aqui hard skills ou soft skills, que nós somos bons, que a gente talvez não explore. Eu, durante muito tempo, eu não explorei a minha comunicação. E talvez hoje uma das coisas que as pessoas mais me reconhecem é pela minha forma de comunicar. Sim. Né? Lá na igreja, o pessoal fala, pô, Lage, pô, faz um curso de oratório, cara, faz isso para mim, pô, me dá uma dica aqui, eu vou dar uma palestra que você fala. Porque eu sempre fui um bom comunicador, treinei muito para isso. Uhum. É igual eu falei, pô, fiquei dentro de sala de aula há mais de 10 anos, falando todos os dias. Eu sei me comunicar. E eu não explorava isso. Então, eu tinha uma funda extremamente treinado para poder utilizá-la Mas e não dava para usava, né? derrubar muito, muito gigante, mas eu não usava. Então, o empresário tem que entender sobre as potencialidades dele. A gente tem que saber no que a gente é bom. É, E no mundo de negócios, você saber o que você é bom, isso é estratégico. Porque naquilo que eu não sou bom, eu vou trazer pessoas melhores do que eu para estarem ao meu lado. exato. E é simples, no que eu sou bom, eu faço. No que eu não sou, eu não vou Eu inventar moda. delego. Exato. Eu coloco gente melhor do que eu ao meu lado para poder fazer. Por que que Exato. uma empresa contrata um consultor, Jefferson? É porque o dono é bom em vender aquela mercadoria, aquele produto, Isso. aquele serviço. Então vai vender, meu amigo. Não adianta eu querer pegar, nós falamos de futebol, não adianta eu querer pegar o Neymar e colocar ele no gol.
Só porque ó, você agora, né, eu vejo muita empresa fazer isso, cara. O cara é o melhor vendedor da empresa. Fala, ótimo, agora você é gerente. Estraga o cara. Você estraga o cara. Entendeu? Então, assim, eu tenho que primeiro entender no que eu sou bom, entender no que cada pessoa da minha equipe é boa. Cara, gasta um tempo observando a sua equipe. É, Se você falar comigo assim, Guilherme, o que que fulano que trabalha com você é bom? Eu te falo as características dele, o que que é bom, o que que é ruim. é, Eu é passo isso. mais tempo observando a minha equipe do que tudo, cara. Por quê? Porque eu tenho que saber o que cada um é bom. Porque eu sabendo o que cada um é bom, automaticamente eu vou saber o que que a pessoa é ruim. Então eu não vou colocar ela para fazer aquilo que ela é ruim, eu vou colocar pra fazer aquilo que ela é boa. Não, olha isso. Eu tô com um cliente de consultoria e aí ele tem uma menina que trabalha com ele há 10 anos. Essa menina trabalhou com ele o tempo inteiro no financeiro. Aí, esse tempo atrás, ele teve uma baixa. Antes dele contratar a consultoria, ele teve uma baixa nas vendas dele, nos vendedores dele. Saíram dois, três. Aí ele tava precisando de ajuda nas lojas. Aí ele pediu ajuda pra essa menina do financeiro pra ela ir pra uma loja, tipo assim, tem que ser caixa, alguma coisa assim. A menina arrebenta de vender. Vende mais do que os vendedores que ele tinha. Aí ele conversando comigo, eu falei assim, você já parou pra pensar que essa menina tava no lugar errado há 10 anos? O lugar dela não é no financeiro, não, amigo. A grana que esse cara perdeu, cara. Cara, ela vende mais. Ele usou essa expressão. A loja vende mais só com ela. Olha que loucura. Eu tô assim, cara, essa menina tava no lugar errado. São as 10 anos. pessoas nos lugares errados. E Jefferson, olha só, o cara levou 10 anos e ele não percebeu isso. Isso foi uma obra do acaso. Uhum, Entendeu? exato. Quantos empresários que estão nos ouvindo aqui que têm equipes que nunca pararam para observar a sua equipe, observar o que Exato. cada um é bom, É, é entendeu? isso. Vou pegar o meu exemplo, cara. Como eu atendo muitas empresas, eu peguei meu time e dividi meu time em duas áreas. Uhum. Eu tenho a parte do meu time que conversa diariamente com os empresários, que é o meu time de consultoria, Aham. as empresas, né? E eu tenho a parte do meu time que são as pessoas que fazem os processos, né? Que vai fazer as petições, os recursos, as audiências. Automaticamente eu trouxe para cá pessoas que são mais comunicativas, pessoas que têm mais facilidade em se comunicar, e para cá eu trouxe pessoas que são melhores tecnicamente do ponto de vista de me deixa quietinho aqui que eu vou fazer. Uhum. Não adianta eu querer pegar um cara que é extremamente tímido e colocar ele para conversar com empresários todos os É, dias. Não vai dar certo. exato. E não adianta eu pegar alguém que fala igual pobre na chuva e colocar ele fechado numa sala com uma equipe que trabalha caladinho, que gosta de botar o fone de ouvido e ficar aqui, ó. Isso. Você mata ele. Eu mato eles. Então, assim, aí você fala, e talvez uma pessoa mal posicionada derruba o rendimento de todo mundo. É Vamos ao isso. exemplo que você falou. A menina estava no financeiro. A loja inteira vende mais só com ela. Ou seja, quanto de dinheiro esse cara perdeu ao longo de 10 anos? É. E quanto tempo será que essa moça não trabalhou insatisfeita nesse financeiro? Uhum. Entendeu? Olha a Exato. falta de visão de um dono. Gente, eu estou falando aqui de questão básica de gestão, de você entender se a pessoa que trabalha com você gosta de fazer aquilo ou não. É isso. Por isso que tem várias empresas com troca de funcionário. Um turnover gigantesco. Gigantesco. Gente, as pessoas nos lugares errados não vai dar sangue na sua empresa. Jamais. Agora, quando a pessoa tá no lugar certo, cara, ela dá a vida dela. No entanto, que aí você vê funcionários, né, de 20, 30, 40, 50 anos. Aí ele ainda vira e fala assim: ah, eu tô aposentado, mas eu quero continuar porque eu gosto do que eu faço. Uhum. E ele tá ali. Por quê? Ele tá no lugar certo, fazendo o que ele foi chamado para fazer. Então E, ele ama e, aquilo, faz toda a diferença. não, e assim, eu vejo que tem muito empresário que às vezes fala comigo assim, mas eu não vou dar espaço para o funcionário tal, eu não vou dar espaço para a pessoa tal, que ele vai aprender e vai criar um negócio dele. Isso é um medo muito comum também de eu ver no É, mercado, né? Cara, numa boa, para empreender no Brasil, você tem que ter estômago demais.
Esse é o primeiro ponto. Cara, empresário brasileiro tem que ter muito estômago. Tem. Eu tenho alguns advogados que trabalham comigo que eu tenho certeza eles seriam bem-sucedidos tendo o escritório deles. E eles falam, Uhum. cara, não tem menor perfil para isso. É. Eu não tenho o menor perfil para chegar aqui e ter que lidar com o estagiário que não sei o quê. Sabe assim? Eu falei, cara, eu não tenho. Meu negócio é. Eu sei que eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não tenho perfil. E isso é importante o empresário perceber. Cara, não é porque a pessoa, né, tá aprendendo contigo que ela vai sair, vai fazer o negócio dela e vai te copiar. E se for também, amém, tá? Uhum. Né? A gente vai, ao longo da nossa jornada, a gente vai ensinar muitas pessoas que não estarão conosco no futuro. Né? A única pessoa que me jurou amor eterno foi a Natália. E para você Sim. foi a Tayla. Só. Ninguém É. mais. Ninguém Exato. mais. Então, assim, a partir disso, às vezes eu vejo que o empresário ele freia o crescimento do negócio dele porque ele não quer ensinar, ele não quer delegar, ele não quer confiar, ele não quer capacitar as pessoas. Poxa, Sim. essa moça aí que você falou, ela ficou 10 anos no financeiro, aí agora ela tá vendendo, aí ela tá arrebentando nas vendas. Cara, explora ao máximo. É. Travou. Tocou o telefone aqui. É. Dá para essa moça ferramentas, dá para essa moça treinamento. A Guilherme, se ela sair no futuro, meu irmão, enquanto ela tava, ela arrebentou. E Isso. põe outro lugar para treinar também junto. Tenha gestão, deixa a pessoa ali do lado, É. Conheça né? seu time, né? É. Conheça seu time. Igual que o Joey acabou de colocar aqui, ó, postou aqui embaixo aqui, ó, ele tá assim, pior que ela pode gostar daquilo que ela estava atuando. Sim, né? Ficou 10 anos, pode ser que ela gostava daquilo. É, ela pode ter a habilidade, mas nem sabia, não havia sido despertado. Muitas das vezes o bom é maior, é o inimigo do melhor. Estou onde estou e está bom. Isso. Mas se sair de onde estou, vou para um lugar pior. O negócio é o seguinte: a pessoa, muitas das vezes, ela não vai ter esse olhar de ver assim, eu acho que eu vou tentar em vendas. Ela não pode fazer isso Uhum. por si só, porque ela está dentro de uma corporação. Ela precisa de respeitar um processo. Sim. E ainda existe aquele medo assim, dependendo da forma que é o gerente dela ou o dono da empresa, se ela sai de uma posição que ela está e vai para outra, se ela não deu certo ali, eles vão mandar ela embora, dependendo da empresa. Agora, qual que é o lado da empresa? É entender quem que é quem. Uhum. Né? Tem tantos métodos de você descobrir as aptidões das pessoas para você colocar as pessoas nos lugares certos. Você tem o DISC, você tem testes comportamentais, para você Total. virar e falar assim: uau, peraí, essa menina, você há de convir comigo, que já estava no financeiro e agora está dando certo em vendas. Essa menina gosta de conversar. Essa menina tem essas aptidões de venda. Então, se você tem um pouquinho de olhar, assim, opa, peraí, a fulana não é para o financeiro. Uhum. Ela pode até ter conhecimento financeiro, mas vou testá-la em vendas um dia para ver como é que vai sair? E assim, cara, talvez fazer o básico, né, Jefferson? Dar treinamento para equipe e ter alguém ali, se você não tiver tempo para poder fazer isso, ter alguém que faça, cara, que é conversar com o time, conversar com as pessoas. É, Né? É muito comum, às vezes, o empresário nunca ter conversado com a equipe e falar, cara, qual que é seu sonho? Sabe, isso é uma coisa boba, mas, pô, eu trabalho com você, Jefferson, há 5 anos. Eu viro pra você e falo, Jefferson, cara, o que que é seu sonho? O que que você pensa? Você casou ano passado, cara? O que que você tá pensando para os próximos 3 anos da sua vida? Aí você vai virar pra mim e falar comigo assim, Nog, meu sonho é mudar para São Paulo e... Cara, beleza, eu já sei o que que tá no norte do Jefferson. sim, Eu já sei que talvez se aparecer uma oportunidade legal em São Paulo, eu posso ir para o Jefferson, cara, você lembra aquela vez que você falou comigo que você está querendo para São Paulo? Você ainda tem interesse? Pô, tem. Cara, nós estamos com um negócio gigante lá, vão. verdade, Você nunca conversou com o seu time, você não sabe o que a pessoa deseja. Cara, verdade. o líder tem que conhecer o exército dele. É, Volta ao ponto de Davi, eu tenho que saber escolher, volta ao ponto de Saul, eu tenho que saber escolher quem que é o guerreiro que eu vou mandar lá para frente.
É isso. É Entendeu? sobre E isso. se você for pensar, né, Davi foi um golpe de sorte de Saul. Assim É, como essa moça foi um golpe de sorte, ela saiu do financeiro e ela ia pro comercial. é, Entendeu? Cara, é não tem isso. ninguém, vai lá, velho. Sabe, É, numa adversidade, não tem ninguém, vai lá. Cara, mas a empresa não pode sobreviver assim. Às vezes, a pedra pega na testa, às vezes não. sim, E se não pegar? isso. E se essa moça sai do financeiro, vai lá para as vendas e é um desastre? Você percebe? Eu não posso ter esse espaço para que tudo na minha empresa aconteça só num golpe de sorte. Sim, Né? verdade. Isso é um amadorismo muito grande. Ô Verdade. Jefferson, sei lá, cara, há 10 anos atrás, quando eu comecei a empreender, você cometer erros assim, tudo bem, né? Não sendo saudosista, mas naquela época não tinha muita opção também de conhecimento. Cara, hoje em dia o empresário quer falar, não, eu não tenho dinheiro para poder pagar um curso. Meu irmão, você tem YouTube? Tenho. Abre o YouTube aí, joga qualquer temática relacionada à empresa e assiste É, todos os vídeos que você puder. Eu tenho isso. certeza que daqui a um mês você é um profissional melhor naquilo. Isso. Eu costumo dizer, às vezes a pessoa fala comigo, Guilherme, você entende sobre esse assunto? Fala, hoje não, mas amanhã eu vou ser especialista nele. Exato. Na internet tem Vira a muita noite, coisa. cara, vira a noite estudando. Pega na internet. Antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca, né? Ia para a biblioteca, pegava aquele tanto de livro lá. Eu Barça. que, eu que tenho rinite, as Barças quase me matava, né? Pegava aqueles livros velhos lá com aquele cheiro de poeira danada, aquele cheiro de mofo, para poder. Hoje em dia, cara, você joga no Google. É, É só sempre você na ter um sua mão. pouquinho, só você ter um pouquinho de sabedoria de filtrar as informações que você está recebendo. Cara, você, sei lá, usa um chat GPT para te direcionar, usa o YouTube para poder pegar os vídeos. Cara, você se vira, segue 3, 4, 5 pessoas com referência naquilo e vai consumindo o conteúdo daquelas pessoas, vai aprendendo. Então, assim, a gente não pode ter esse espaço mais para esses amadorismos profissionais e empresariais. Isso. Empresário tem que ser gestor. Ah, Guilherme, mas hoje sou eu presa. Tá tudo bem. Daqui a pouco não vai ser mais. Então se capacite o melhor que você puder, porque daqui a pouco tu vai ter um funcionário, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco. E aí a sua preocupação não é mais É, as mesmas que você tem hoje. São outras preocupações. Porque o cara que tem uma equipe hoje, 10, 15, 20, 30 pessoas, ele tem as mesmas preocupações que ele tem de quando ele não tinha equipe, ele não tá entendeu o que está errado. acontecendo até agora. É, tá errado. Entendeu? Então, assim, Verdade. é ter essa sabedoria também, né? A gente pega a história de Davi, Davi foi um cara muito sábio, né? Se você vê, por exemplo, né, as oportunidades que Davi teve, né, para matar Saul. É, E ele foi sábio dizer, falou o seguinte, cara, eu não vou tocar no ungido do Senhor, né? Porque tem muita gente que esquece, né? Mas quem levantou Saul como rei foi Deus. foi. Entendeu? E a gente não pode queimar etapas. Davi teve a oportunidade de queimar essa etapa e ele não queimou a etapa. Verdade. Porque quando ele mata Golias, quem fica na fala com ele é Saul, não é ele que falhou, não. Uhum. Entendeu? Quem tava devendo era Saul, não era ele. Então, assim, qual que é a percepção que eu tenho? Liderar exige sabedoria, exige coragem, exige treinamento. Né? O líder amador, ele não consegue dar direção para sua empresa, para sua equipe, o que for, cara. Cada vez mais, Jefferson, líderes precisam estar É, capacitados. é sobre isso. É sobre isso. Eu fico vendo, hoje nós temos ali na igreja, que é meu case, né? Eu brinco que é o meu case de sucesso a igreja, por causa que eu vim do corporativo. E no corporativo, o que que você faz? Não deu certo. Você trocou de posição, você conversou, não resolveu, você manda embora. Eu Exato. trabalho hoje com 1.000 voluntários. Uhum. Voluntário, a pessoa está de graça, ela está doando o tempo dela. Então, para mim, foi um desafio assumir isso. Hoje, tá dominado, vamos colocar assim. Mas, gente, são 1.000 pessoas.
Uhum. O cara tá ali, ele. Como que você faz para as pessoas não chegarem atrasadas para elas servir ali na igreja, no culto? As pessoas chegam com 1 hora de antecedência, Guilherme. E com um Os sorriso no rosto, né? voluntários. Elas chegam 1 hora, na quarta, para e pensa. O culto começa às 7h30, ela tem que chegar às 6h30 para assumir o posto dela. Uhum. Ela tem que ligar, tirar não sei o que, tirar lixo do banheiro. De graça. Mas as pessoas, elas entenderam por que que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Uhum. Existe um propósito, existe treinamento para isso, e existem uns líderes que estão treinados para falar assim: prestem atenção nas pessoas. Tem gente que é boa por si só, naturalmente. Tem gente que nasceu com aquele skill do líder, naturalmente você vai vendo ela tomando frente às coisas. Traz essa pessoa para perto. Exato. Cuida mais dela. Ela vai te aliviar o seu cargo. Ela vai aliviar seu fardo. Sabe? Entender de pessoas. E como que você entende pessoas? Treinando, Uhum. lendo, conhecendo as pessoas. Né? Pegando aquele ensinamento, porque hoje nós temos uma cabeça cheia de informação, mas você não leva aquilo para atitude, né? Uma Uhum. obesidade mental, mas você não leva aquilo para atitude. Então, se todo esse conhecimento que você tem, você começar a colocar aquilo em prática, você vai falar assim, uau, olha, você vai começar a ter percepção de pessoas. Você vai começar a ler comportamento. Na hora que você lê o comportamento da pessoa, você diz, ih, não vai dar certo aqui, cargo. Uhum. Tem gente que de cara, eu já sei que eu vou pedir alguma coisa, eu já vou falar assim, ih, não vai dar certo. Essa aí não. Só Ah, pelo comportamento. e não tem mal nenhum nisso, né, cara? Ninguém tem que ser bom em tudo, não, Jefferson. Exato. Eu vou falar, por exemplo, quando eu assumi a coordenação de uma das áreas no Legendários, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um detox. Cortar quem servia comigo que não tinha perfil, por exemplo. Vou pegar um amigo nosso, o Du, Patente. Uhum. Cara, Sim, Patente é um cara silencioso. total. Silencioso. Ele é um cara que, se eu virar para ele e falar assim, Du, precisa resolver isso aqui, irmão, ele fala, beleza. Ele vai pegar, caladinho, vai lá, vai fazer as coisas dele. Não adianta eu ficar, cara, não sei o quê. Não, velho, ele vai lá no cantinho dele. Resolve. Às vezes de madrugada chega a mensagem dele assim, Laje, tá aqui, ó, me entrega pronto. Mas não adianta eu querer ficar falando com ele o tempo. Não adianta. Eu É, tenho que saber que a forma dele render é essa. Então, eu não vou pegar esse cara e vou colocar ele como um comunicador, como alguém que vai direcionar. Não, não, não. Ele é um baita de um executor. Então, deixa isso. ele executar com maestria. Ah, eu vou pegar o Renanzinho. Pô, o Renan é um leão, mano. Você viu o que ele É, fez lá na Boulevard. É um líder nato. é, Então, Renan, você é um cara que vai fazer alguma coisa que ele vai estar à frente liderando. Por quê? é. Porque eu tenho que ter essa leitura. O líder, ele tem que ter essa leitura de botar as pessoas no local correto. E aí imaginemos, eu trouxe o Jefferson para poder servir comigo aqui. Cara, o Jefferson não rendeu. Eu tenho também a sabedoria de chegar para falar, irmãozão, vem cá. Você é muito bom no que você faz, mas aqui você não rendeu. Vamos tentar em outra área. Entendeu? Cara, É aqui sobre na isso. DM não deu, não, irmãozão. Vamos te mandar lá para intercessão, porque você é pastor, você é um cara que. Vão, beleza. Cara, às vezes lá você vai brilhar. É o financeiro saindo daqui indo lá para comercial. E tá tudo bem. Então, a Uhum. gente tem que ter essa percepção, cara. Quem tá à frente, quem tá liderando, tem que fazer essa leitura de pessoas, Jefferson. Cara, é inaceitável você manter gente boa em local errado, porque o local que ele deveria estar ocupando está sendo ocupado por gente ruim. Verdade. Verdade. Gente Entendeu? incapacitada. Quantas vezes você já viu, você que é o gestor de empresas e gere também, ajuda a gerir uma grande igreja, quando já viu a pessoa falar, não, não mexe, não deixa fulano lá, que é difícil lidar com fulano? Quando já viu Tem, isso? Não, eu não vou. Não, cara, tem que fazer, poxa. Eu tem. costumo dizer o seguinte: tem um conhecido meu que ele fala uma frase que é muito legal. É melhor você passar a raiva 2 minutos
do que você ficar amargurado o ano inteiro. É, Passa a raiva 2 minutos, cara. Então, meu Jefferson, vem cá, vamos bater um papo aqui, meu irmão. Seguinte, fala com amor, você não precisa brigar com os outros, não, cara. sim, Cara, a situação é essa, essa, essa. Resolve numa boa. Não precisa quebrar o pau, sabe? isso. Não, e você falando sobre essa questão aí de dar esse feedback, né, para as pessoas não brigar com elas. Cara, qual que é o grande problema dos feedbacks? Sabe por quê? Elas falam das pessoas. Uhum. Elas não falam das situações. Quando, eu vou ser um exemplo, você me gerou um problema, eu não tenho que ficar falando do Guilherme. Eu tenho que ficar falando da situação. Exato. Por que que fica um monte de gente triste, magoada, chateada? Porque eles pegam a situação, envolvem com a pessoa e acaba com a pessoa. Uhum. O feedback não é sobre o Guilherme, é sobre o que foi gerado através daquilo. É, O o problema, trabalho, eu né? estou falando do problema, não estou falando do Guilherme. Exato. O Guilherme deu um prejuízo, então, Guilherme, eu estou falando sobre o prejuízo. E o que que a gente vai fazer para resolver isso? Eu não estou falando do Esse é um, Guilherme, que o Guilherme é o incompetente. Não, não disse isso. esse é um dos primeiros pontos, né, das técnicas de resolução de problema, né? Você separar as pessoas das coisas. Cara, não me interessa quem fez. Eu costumo falar assim, muito no escritório, gente, não me interessa quem fez. Eu quero resolver isso daqui, ó. Sim, Não estou bravo com você, estou bravo com a situação. Vamos resolver? Se a gente não conseguir se alinhar para resolver isso daqui, talvez não seja o momento da gente continuar junto. E tá tudo bem. isso. Mas o negócio é a situação. A gente conseguiu resolver, conseguiu. Pronto, tá resolvido. É Né? isso. E isso é básico, Jefferson. Né? A gente tem que ter essa percepção. Lidar com pessoas, volta à frase do Dimas, meu amigo. O maior ativo de toda empresa geralmente vai embora às 18 horas. Isso. Então a Exato. gente tem que saber ter esse cuidado, né? Tem que saber, como você falou, os voluntários da igreja não teriam culto sem os voluntários. É. Então, assim, cuidar de pessoas é o básico. Talvez, né, o maior ensinamento dessa nossa live de hoje tenha sido isso, né, do Sim, empresário saber cuidar melhor, ter coragem para ter as conversas difíceis necessárias, ter sabedoria para não queimar etapas, né, saber treinar a equipe dele, capacitar quem vai estar na frente da batalha, sim. porque o grande empresário hoje ele é gestor. Talvez É ele isso. seja o rei que não vai estar lá na frente da guerra, mas ele está Uhum. aqui coordenando quem é cada guerreiro que vai estar no seu ponto. Então, é sobre pessoas, cara. No final do dia, sempre será sobre pessoas. Os seus negócios vão crescer de acordo com as pessoas que estão nele, e seu negócio vai quebrar de acordo com as pessoas que estão nele. É. Aí é uma questão de opção. É. É sobre isso. É sobre isso. Meu amigo, nós estamos aqui há mais de uma hora nessa live. Passa rápido, né? Passa rapidão. Daí não, se deixa, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Se deixar que nós vamos começar a abrir um monte De de janela, janela que nós vamos conseguir dominar. Mas o mais legal, primeiro, é ter esse tempo aqui com você, tá? Primeiro é ter esse tempo para a gente trocar essa experiência, essa ideia. Segundo, é que eu estou muito feliz de ser você, tá? Quando você não, aceitou, eu fiquei extremamente feliz. E terceiro, é que a gente pegou um personagem bíblico que ninguém dava nada por ele, mas ele entregou tudo. E eu acho que a gente pode levar um pouco desse ensinamento também para dentro das corporações. Às vezes é exatamente as pessoas que você menos dá valor é que vão entregar tudo dentro da empresa. Não deixe de ler pessoas. Não deixe de entender o comportamento delas. Às vezes, caiu a produtividade do fulano. Por quê? uhum. Sabe, existe sempre algo. A pessoa não diminui o processo dela, o fluxo dela à toa. Da mesma forma, eu contratei uma pessoa que ela tinha um currículo maravilhoso. Papel aceita tudo, gente. Mas realmente era essa pessoa que eu precisava? É. O comportamento dela fala o que está escrito naquele papel? Teste, testa.
Tem um monte de gente boa. As empresas não querem passar tempo treinando, Gui. Elas não querem. É fazer aquilo que é o papel do líder, né? Eu acho que se eu fazer com que as pessoas façam o papel que elas têm que fazer. Exato. E aí o líder tem que fazer o papel dele, que é Entendeu? Quem liderar. diria que seria Davi que ganha de Golias? Uhum, Um jovem, franzino, ruivo, pastor, né? Então, o que automaticamente você já liga a pessoa mansa, né? Quem uhum. diria que seria esse cara? Ó, Mas, hum, então, detalhe, cara, eu acho que a história de Davi, quando ele vai ser ungido, diz muito sobre improváveis, é, porque nem o pai dele acreditava nele, sim, entendeu? Então, assim, verdade. e a gente percebe que talvez de improváveis venham as melhores soluções. Eu tenho um exemplo desse dentro do meu escritório. Talvez um dos melhores advogados que eu tenho. Ele era um cara, ele tá comigo já tem uns 2 anos. Cara, eu cometi um erro com esse cara. Eu, durante um bom tempo, eu não enxerguei nele o potencial que ele tinha. Uau, É. E quando eu dei espaço para ele crescer, esse cara engoliu a área uau. dele, assim, ó, falou, me dá isso aqui, tanto que hoje ele é um dos líderes lá dentro. Então, Uhum, assim, a gente reconhece também que a gente falha, cara. Improváveis também são levantados todos os dias perto da gente. Então, se sim, você tem um improvável perto de você, cara, não custa nada dar espaço para essa pessoa. Quem sabe não tenha um Davi também aí dentro da é, sua empresa, do seu negócio, um improvável, né, que você não está dando espaço, mas que você der espaço para ele, ele vai resolver um problemão. verdade, verdade. É sobre isso, sobre isso. Meu amigo, quero te agradecer por esse tempo Imagina. aqui. Agora nós vamos orar, consagrando o mês de agosto. Amém. Queria, quero muito que você possa orar por nós, abençoando cada um dos empreendedores aqui, né? Que todas as pessoas que passaram nessa live e as pessoas que vão assistir, porque ela vai ficar lá no meu feed e que possam literalmente entender um pouco mais. A ideia é pegar um pouco desse conhecimento seu, um pouco do que eu tenho, e ela virar e falar assim: Uau, deixa eu estudar sobre isso, deixa eu aprender mais sobre isso. Né? Uhum. Porque nós também não nascemos sabendo, né? Nós buscamos essas informações de algum canto, Exato. né? Então, que você possa orar por nós, abençoando esse mês de agosto e no final eu te agradeço de novo. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço, meu irmão. Vamos orar então para a gente poder consagrar, vamos fechar nossos olhos, curvar Amém. nossa cabeça. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar aqui hoje, no meio de tantas pessoas capacitadas, no meio de tantos empreendedores, de pessoas que sonham em empreender, Pai. Que o Senhor possa nos honrar, Pai, com a mesma sabedoria que Davi recebeu, Pai, com a mesma coragem que Davi recebeu, com os mesmos direcionamentos que Davi teve, Pai. Que nós possamos ter um ano abençoado e hoje, em especial, Pai, eu oro pelo mês de agosto. Que o Amém. mês de agosto, o mês que vai iniciar o segundo semestre, Pai, efetivamente, né? Primeiro mês ali, pós-férias, pós-recessos escolares, Pai, que seja um mês de muita produtividade, de muitos negócios, um mês muito próspero, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada empreendimento aqui hoje representado, meu Deus. Amém. Que os empresários que aqui estão assistindo, Pai, que os empresários que aqui estão representados, que aqueles que porventura, Pai, passarem por esta live, o Senhor possa alcançá-los, Pai, em Amém. graça, em sabedoria, em propósito, e que todos os negócios que eles desenvolvam, Pai, seja para honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa Amém. abençoar a família, os funcionários, cada um daqueles que, de alguma forma, Pai, estão conectados a essas pessoas. E que o Senhor também possa, Pai, abençoar esse projeto do pastor Jefferson. Amém. Jefferson é um cara de um coração, Pai, muito bom, um verdadeiro pastor, um verdadeiro cuidador de pessoas, Pai. Que o Senhor Amém. possa abençoar, que o ministério dele se expanda
na igreja, nos negócios, que onde ele estiver, Pai, que a sua sabedoria seja direcionada através das palavras dele, que ele possa Amém. alcançar muitos empreendedores, salvar muitos negócios e Amém. principalmente, Pai, cuidar de muitas vidas através do trabalho dele. Nós te agradecemos, Pai, desde já, e por isso nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Amém, meu amigo. Muito obrigado. Você tirou seu tempinho aí das suas férias aí para poder participar aqui comigo da minha oitava live da vida. Obrigado mesmo de coração. Para mim, como eu disse no início, para mim é um privilégio ter você perto, você, Nath. Amo vocês, meus amigos do Você. CIS, que o CIS me deu. Não esqueço disso, né? Porque o CIS foi bem marcante. Mas obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu coração, de estar aqui com a gente, ensinando um pouquinho. Para quem não segue o Gui, tá aqui, gente, vai lá no perfil do Gui, segue o Guilherme. O Guilherme também traz muitos insights. O Guilherme está sempre trazendo muita informação no Instagram dele também. E fora, né, que eu vi passando alguns advogados que eu acredito que te sigam. Se não te seguem, sigam. Também façam uma consultoria com ele, porque hoje nós temos algumas coisas que é as pessoas comprando muito curso, né? Curso, 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 Uhum. curso, curso. Mas elas compram curso de pessoas que não construíram nada. Jogou no É, chat GPT e pegou a informação. Então, é de gente que tem vivência, ah, né? É igual eu tô falando de consultoria, mas é porque eu tenho vivência de consultoria. Eu venho do comércio do corporativo, tive empresa e agora eu estou trabalhando com voluntário. O meu desafio foi muito maior do que o que eu tive antes. É a uhum. mesma coisa você, é de vivência, não é de achismo. Eu não estou aqui achando alguma coisa. Então, que as pessoas entendam isso também, porque vender curso é muito fácil. Jogo aqui no chat GPT, ele vai me dar o curso inteiro, eu Exato. fico lendo ele aqui. Mas e na prática mesmo? É. Funciona? Então, vai lá, segue o Gui, aprendam com ele também, tá? Eu aprendo com ele e venho aqui e falo para vocês, porque eu estou aprendendo, entendeu? Então, meu amigo, que Deus abençoe. Um bom restinho de férias para você, para a Nath, para o Amém. Heitor, tá? Boa volta. E na volta nós vamos trocar uma ideia, porque se você me quiser, estarei na sua equipe do próximo Legendários. Ô, irmão, vai ser um prazer imenso. Eu que agradeço aí, ó. Tá? Tô Olha que eu falando tenho isso até aqui um ao glória. vivo para as pessoas Ó, verem. aí, ó, ô, glória. É minha Aí, esposa tá ó. aqui falando, ó, Aí, eu ó, ouvi. tá, ela já tá recrutado, tá? Assim, já tô avisando aqui já. Cara, eu que agradeço a gentileza, tá? Assim, o convite. Realmente eu fico muito feliz de poder participar de um projeto, né? Eu falo, Jefferson, que a gente nunca pode subestimar os pequenos começos. O negócio falou, poxa, é minha oitava live. Quantas pessoas nunca fizeram a primeira e tem muita coisa para poder entregar, né? E eu falo de você, você é um cara que tem muito para poder entregar, você tem muito para poder ensinar, cara. Você é um cara muito sábio, eu sempre aprendi muito. Todas as vezes que eu conversei com você, eu sempre aprendi muito. Então, assim, que seja um projeto cada vez mais próspero, cada Amém. vez mais, né, voltado para mudar a vida das pessoas, né? E eu fico muito honrado de participar, tá? Que seja realmente algo grandioso que está Amém. nascendo. E um dia nós Amém. ainda vamos olhar para trás e falar, cara, você lembra lá no comecinho, aquela live que a gente fez? E isso é bom, cara, a gente ajudar. Eu sempre falo que todo projeto que está começando, eu fico muito honrado de quando eu sou convidado para poder participar, porque geralmente quando a gente está começando algo, a gente pensa nas pessoas que de alguma forma agregam. Então a honra é toda minha, né, de ter recebido esse convite, de ter sido um dos 12 que aqui estarão contigo, né, e tenho Na verdade, eu certeza só chamei que, 5 pessoas, amigo. ai, tá vendo? Pô, melhor, Você tá cara, dentro do tá top mais, 5. tá mais seleto ainda. Então, assim, que Deus abençoe mesmo, de verdade. Obrigado pelo Amém. carinho, pelo convite. Você é um irmão que a vida me deu, né? E que Amém. Deus vai abrir muitas portas para você, ainda tenho certeza Amém. disso, Em nome tá? de Jesus. Grande Obrigado pelo abraço, carinho. ótimo dia.
Tamo Tá? junto Ótimo dia demais. para você também. Lembrando para as pessoas que estão aqui na live que tem o grupo, o link do grupo tá lá na bio do meu Instagram. Lá no grupo eu estou sempre mandando algumas informações sobre Boa. metas, sobre como montar missão, visão, valores, sempre algum insight para que você possa usar na sua empresa. Se você ainda não tem empresa, você já pode ir aprendendo para quando você tiver, você já tem a informação. Então, vai lá, o link está na minha bio, vai ser um prazer ter você junto comigo nesse crescimento, porque eu aprendo com eles, Gui, e também ensino e aprendo ao mesmo tempo. A troca. Então, Deus é muito bom comigo, tá? O tempo Amém. inteiro. Obrigado, meu amigo. Boas férias. Dá um beijo na família aí. E Dou tô te sim. esperando aqui segunda-feira, hein? Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Grande Tchau, fica com abraço. Deus. Tchau, tchau.